Olá! É uma grande alegria ter você hoje aqui nesse canal. Hoje nós vamos conversar um pouco melhor sobre o que é a constelação familiar. Você já deve ter ouvido falar nessa terapia que vem ganhando espaço no Brasil e no mundo devido aos seus efeitos e aos benefícios que ela vem trazendo para as famílias e para as pessoas. Bom, meu objetivo hoje aqui com você é que a gente olhe com um pouco mais de profundidade a respeito do que é essa terapia, como ela funciona e quais são os benefícios que ela pode trazer para você dentro da sua vida, tá bem? Para a gente começar, vamos começar pelo começo, né? Vamos olhar para quem criou, quem trouxe para o mundo essa terapia maravilhosa. Bom, ela foi descoberta ou criada por Bert Hellinger. Bert Hellinger foi um terapeuta alemão que em sua vida inteira sempre foi entusiasmado em observar os relacionamentos humanos. E ele teve várias vivências onde ele pôde observar de perto as pessoas. E juntou isso com a sua experiência atendendo famílias e também com as formações que ele fez na área de psicodrama, na área da fenomenologia, onde ele foi aprimorando essa observação e ele conseguiu descobrir que existem leis que são invisíveis, ou seja, são inconscientes e atuam sobre os relacionamentos dentro dos sistemas. Então vamos falar um pouco melhor sobre isso. O que é um sistema? Bom, um sistema familiar ou um sistema é uma estrutura, é um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas ele existe e além do consciente, do que a gente pode perceber, existe também uma organização que ela é inconsciente. Como que essa organização inconsciente se dá? Através das informações que a gente passa, tanto pelo nosso DNA, né, que a gente passa para os filhos, quanto que a gente passa através das nossas memórias. Então, o que acontece? Quando você nasceu em uma família, você recebeu da sua família não apenas o DNA, você recebeu também todas as memórias de coisas importantes que aconteceram nessa família. Para quê? Para que você pudesse olhar para essas histórias. Porque cada situação muito complexa que aconteceu no teu sistema familiar fez com que os seus antepassados desenvolvessem uma forma de reagir àquela situação. E aí você herda a memória dessa situação, especialmente daquelas situações que não foram bem resolvidas ou que foram muito traumáticas, sejam traumas positivos ou traumas negativos. O que é isso? Um trauma que me fere, que me magoa, que me deixa me machuca de alguma forma, ou um trauma positivo, uma coisa muito boa aconteceu comigo e foi tão boa e tão inesperada que eu não soube lidar com isso. Então perceba, no nosso corpo nós temos uma parte que é da nossa consciência que é consciente. O que é essa parte consciente? Ela representa os nossos pensamentos, as nossas interpretações, tudo aquilo que a gente consegue assimilar, que a gente consegue, vamos dizer assim, organizar através da nossa mente. E em contrapartida, a gente tem também toda a parte que está no nosso inconsciente,
que são essas memórias que eu acabei de falar para você sobre a vida dos teus antepassados, que são essas ligações invisíveis que a gente tem com o nosso sistema familiar, através dessas leis que o Bert Hellinger descobriu. São também dentro do nosso inconsciente, estão presentes as memórias de tudo que aconteceu conosco, especialmente lá da concepção, talvez até um pouco antes, até o momento em que a gente completou mais ou menos 3 ou 4 anos. Porque é nessa fase que o modelo com o qual a gente vai se relacionar com tudo vai ser criado, porque antes a gente não existia aqui. Então é nessa primeira infância que a gente vai criar a base do nosso inconsciente. Por isso, nesse momento, as crianças precisam tanto dos pais, precisam tanto da presença dos pais, porque é ali que ela vai formar a base, a estrutura com a qual ela vai viver o resto da vida dela. E aí eu tenho que te dizer também que grande parte das dificuldades que você está vivendo hoje tem origem lá nesse momento da tua vida, na tua infância, naquilo que você viveu, naquilo que os teus pais viveram, no quanto eles podiam estar disponíveis ou não para você. Tudo isso vem refletindo no teu presente, porque tá tudo gravado em você, não dá para você escapar disso, tá bem? O que dá para fazer, que hoje a gente tem recurso para fazer, é ressignificar. Então veja, quando acontece na sua infância, na sua adolescência ou na sua vida mesmo, aconteceu algo muito doloroso, algo muito difícil e que afeta ainda a tua vida, você hoje, no mundo que a gente está vivendo agora, onde a gente encontrou terapias que vão acessar e modificar esse inconsciente, nós temos a capacidade de dar novos significados ou de compreender as situações que estão afetando o nosso presente. E aí você pode... Vamos voltar um pouquinho, né? Que eu não falei disso. Vamos voltar para a questão do que é consciente, o que é inconsciente. Quando a gente está olhando para os nossos pensamentos, tudo aquilo que é consciente, meus caros e minhas caras, isso representa apenas 10% da tua capacidade cognitiva. Os outros 90% estão no teu inconsciente. E são essas informações que eu trouxe aqui para você, as imagens da tua infância, as imagens dos teus antepassados, as imagens do teu corpo, as tuas percepções, as tuas reações. E aí, quando a gente pensa, né, 10%, 90%, quem você acha que vai ganhar na hora que você precisar fazer uma escolha? Na hora que você precisar tomar uma decisão na tua vida. É claro que você vai tomar uma decisão baseada no que está gravado no teu inconsciente. E eu vou te dar um exemplo. Você já ouviu falar sobre autossabotagem? O que é a autossabotagem? É o movimento que você faz dentro desse nível inconsciente que quando você está lá lutando para atingir um objetivo, para alcançar um objetivo na tua vida, você está lá se esforçando para alcançar esse objetivo e quando você chega bem pertinho de alcançar, você mesmo comete um erro bobo ou então faz um movimento simples e você se fecha para conseguir atingir aquele objetivo que você estava buscando. Isso é autossabotagem. E aonde que está a origem da autossabotagem? No nosso inconsciente. Às vezes eu quero muito emagrecer, só que dentro do meu inconsciente existe uma lealdade invisível à minha mãe, por exemplo, ou a falta que eu sinto da figura materna. E aí, se eu não trabalhar essa imagem dentro do meu inconsciente,
se eu não der compreender essa imagem, trabalhar essa imagem no sentido de mudar, ressignificar ela realmente, para que eu possa viver isso, me sentir nutrida da minha mãe, eu não vou conseguir emagrecer. Percebe como isso é forte? Então essas imagens do nosso inconsciente, elas atuam em tudo na nossa vida. Elas atuam no relacionamento amoroso, elas atuam na nossa relação com o dinheiro, na nossa relação com o trabalho, na nossa relação com os filhos, com os nossos pais. Elas atuam na nossa relação com o nosso próprio corpo, com a nossa saúde. E aí, o que acontece? Hoje, nós estamos vivendo uma situação que nunca houve antes, porque nós desenvolvemos recursos, ferramentas, para que a gente possa ressignificar essas imagens. As gerações anteriores não tinham esses recursos. E aí, se no inconsciente dela estava gravado que ela precisava viver escassez, essa pessoa não tinha outra opção. Ela ia passar a vida inteira dela tentando fugir da escassez e não ia conseguir. Só que hoje, minhas caras e meus caros, a gente tem recursos. E a constelação familiar é um desses recursos que abriu as portas para que a gente possa fazer mudanças significativas na nossa vida e no nosso padrão de comportamento. Então, os movimentos que levavam antes, por exemplo, 5 ou 6 gerações para se finalizar, vou dar um exemplo ligado à escassez. Se na minha família, para superar a pobreza, eu levava 5 gerações para fazer esse movimento, hoje, no mundo que a gente está vivendo agora, eu consigo fazer isso através da constelação familiar na minha vida. Mesmo que as histórias dos meus antepassados tenham sido muito difíceis, mesmo que eles tenham vivido coisas que foram traumáticas demais, mesmo que hoje eu ache que eu não tenho nenhum recurso, eu tenho os recursos e eu consigo aprender a acessar. E a constelação faz isso. Ela te faz primeiro soltar, né, aquela necessidade de ser leal às dificuldades dos teus antepassados, e depois ela te faz também aprender a usar os recursos que já estão disponíveis aí para você, as ferramentas que você já tem para criar aquilo que você deseja viver na tua realidade. Tá bem? E aí, como que acontece um atendimento de constelação familiar? Tudo depende. Depende. A gente pode, aqui no Brasil existem várias formas de constelar e as pessoas foram desenvolvendo novas ferramentas, mas eu, Andressa, trabalho com o formato mais parecido possível do trabalho que o Bert Hellinger fez. Por quê? Eu procuro ser fiel às imagens que ele trouxe e aí eu vou adicionando também as minhas percepções, né? Aquilo que eu percebi que funciona, o que funcionou para mim, o que funciona para os meus clientes. Mas eu sigo a linha dele, tá? Por quê? Porque ele trabalha muito profundamente respeitando esse campo inconsciente. E eu acho que isso é algo fundamental, sabe? Porque é algo tão profundo, tão maior do que todos nós, que quando eu entro em contato com isso, eu preciso ser respeitosa, né? Eu preciso entrar em contato com essas imagens de uma maneira... É um campo sagrado, né? O campo de memórias familiares, o campo de memória dos teus ancestrais, de tudo que aconteceu para que você estivesse aqui. Então é necessário ter muito respeito por isso e muita humildade também para entrar em contato com essas imagens. Então comigo você pode constelar de algumas formas, tá? Você vai poder constelar comigo de forma presencial, de forma online. De forma presencial, você vai constelar comigo com um grupo, ou em grupos, ou individualmente.
Quando a gente vai constelar em grupos, nós vamos usar, você vai trazer o seu tema, a sua dificuldade, o seu bloqueio, aquilo que está ali atuando sobre você, atrapalhando, né, teus movimentos. E aí você vai poder acessar essas imagens e nós vamos ancorar essas imagens nesse campo que eu tô falando aqui para vocês, nesse campo sagrado do inconsciente e das memórias. E aí as pessoas vão representar essas questões que você está trazendo. Então vão representar você, vão representar, vou dar um exemplo, tá? Eu quero ancorar o medo de faltar dinheiro. Eu quero entender por que eu tenho esse medo e quero me liberar disso. E aí uma pessoa vai representar esse medo. E a partir dos movimentos que vão acontecer nesse campo, a gente vai entender aonde que está, ao que você está sendo leal para se manter nesse movimento de escassez. E aí você pode constelar, e aí esse movimento com as pessoas, para mim, da minha percepção, quando tem as pessoas, é o movimento mais profundo e mais bonito, porque nós pessoas, nós nos conectamos com esse campo e o nosso corpo assume o lugar de quem está ali sendo representado. Então é comum você ver as pessoas se emocionarem muito quando estão sentirem realmente a emoção daquela pessoa, quando é uma situação muito difícil, ou então trazerem até as características físicas da pessoa. Eu já vi isso acontecer várias vezes, né? Trazerem comportamentos que só aquela pessoa que tem, e aí quem é o cliente lá que está sendo constelado, ele reconhece aquelas características. Então é um movimento assim riquíssimo de feedbacks e informações. E aí você pode constelar presencialmente também comigo, através dos bonecos. Qual que é a diferença? A única diferença é que ao invés de usar as percepções das pessoas, nós vamos usar um tablado, que é um campo de madeira, e nós vamos usar bonequinhos que eu vou ancorando com essas energias do que você quer trabalhar no seu campo. E aí, a partir disso, do movimento dos bonequinhos, das imagens que se formam nesse campo, mas também e principalmente das sensações que chegam no teu corpo, no corpo de quem está sendo constelado, a gente vai entender o que tem atrás daquela imagem que você trouxe, daquele desafio, daquele bloqueio, tá bem? E aí, de forma online, como é que funciona? Você pode constelar individualmente, e aí vai ser igualzinho a constelação presencial com bonequinhos, e a gente vai usar o Zoom. Ou então você pode constelar de forma em grupo online. Como é que funciona isso? Em grupo online, além dos bonequinhos representando, também as outras pessoas que estão participando da constelação vão representar para você. E aí vão trazer aqueles feedbacks, como na constelação em grupo, eles vão trazer os feedbacks do seu corpo, né? Do corpo de quem eles estão representando. E isso também traz muitos insights muito especiais, tá bem? Essas são as formas. Qual que é a melhor? É a que você se sente mais confortável, porque o resultado, o efeito da constelação, ele vai chegar em todos esses formatos. Seja qual for o formato que você escolher, o resultado vai chegar para você e vai ser muito profundo e muito transformador, tá bem? E aí você pode me perguntar assim, tá, mas o que vai acontecer depois de uma constelação? Eu descobri lá que eu tenho um bloqueio, que o meu problema com medo de faltar dinheiro, né, a escassez, tá ligado à minha bisavó. Vou dar um exemplo aqui, tá? O que eu vou fazer? O que a gente faz na constelação? A gente vai lá naquela imagem que ficou represada, seja qual foi o motivo que a sua avó se conectou com a escassez, a gente vai lá e libera essa imagem. Como que acontece a liberação?
A liberação ela acontece sempre através da emoção, do movimento de deixar aquele sentimento de dor ou de raiva, aquele sentimento de tristeza, de melancolia que ficou condensado lá no inconsciente, e você ou o teu representante vai deixar aquilo sair. Ao deixar aquela imagem que estava lá gravadinha no teu inconsciente sair, você que foi constelado abriu o teu campo inconsciente para possibilidades que não estavam disponíveis antes. Então, o que vai acontecer? Qual que é o efeito de uma constelação? Você vai começar a perceber que naquelas situações, por exemplo, que você tinha medo de que faltasse, você não vai mais sentir isso. Você vai perceber também que as pessoas da tua família que entraram nessa constelação, elas vão ser tocadas pelo movimento que você fez. E é comum a gente ver, depois de uma constelação, chegar algum familiar e contar a história que está ligada com aquilo que você acessou no campo dentro da tua constelação, tá bem? Então, depois de uma constelação, a mudança ela acontece de dentro para fora. Você tinha um molde com o qual você criava a tua vida. E agora aquele molde mudou. Então você vai perceber que as coisas vão mudando aos pouquinhos na tua vida, a tua forma de perceber vai mudando aos pouquinhos. E, claro, para algumas pessoas é muito rápido, né? Por exemplo, quando a gente constela uma venda de imóveis. Eu já tive algumas oportunidades com isso. E é assim, ó, muito rápido. Eu já tive uma cliente que em um mês ela conseguiu vender o imóvel e eu tive uma outra que foi mais incrível ainda, que em uma semana ela recebeu uma proposta no valor que ela queria e ela estava tentando vender esse imóvel há 10 anos. E então ela fez essa venda em uma semana, apareceu o comprador, o movimento desenrolou rapidíssimo, tá? Então o tempo que vai levar para acontecer os movimentos que precisam acontecer com você, ele é muito variável, tá? Então pode ser que em semanas, no mesmo dia você tenha resultados, pode ser que você perceba movimentos lá depois de um ano que você fez a constelação, ela ainda está reverberando em você. E os efeitos vão muito além daquilo que você veio constelar, tá? Porque o que acontece? Quando a gente está ligada a uma história, a uma imagem dessas inconscientes, a gente chama na constelação de emaranhamento sistêmico. Quando eu estou conectada com esse emaranhamento sistêmico, tem essa imagem no meu inconsciente. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Eu tive um movimento interrompido em direção à minha mãe. Essa imagem de movimento interrompido, ela faz com que ela atua sobre a minha relação com o dinheiro, sobre a minha relação com o sucesso, sobre a minha relação com os meus filhos, sobre a minha relação com o meu marido. Então pode ser que você tenha esse problema e venha constelar o teu relacionamento de casal, ou você estar indisponível para relacionamentos. E ao liberar essa imagem da relação com a mãe, vai melhorar a tua relação com teus filhos, vai melhorar a tua relação com o dinheiro, a relação com o sucesso, entende? Então, a constelação você traz um tema, mas o resultado dela é muito maior do que apenas aquilo que você veio buscar. E às vezes você vem constelar um tema e outras coisas se desenrolam na sua vida e aquele tema específico que você veio constelar, ele precisa de mais tempo e demora bastante para se desenrolar. Também isso pode acontecer, é bem comum de acontecer, tá? E aí a última coisa que eu quero dizer para vocês é que em relação ao que fazer depois de uma constelação. Alguns consteladores dizem que é para você não falar sobre o que você viu na constelação, que é proibido falar sobre o que você viu. Mas qual que é a minha experiência? Se eu disser para alguém, não conte para ninguém o que você viu,
essa pessoa vai ficar pensando, revendo, tentando lembrar para o momento em que ela puder contar, né? Se eu falar, só pode contar daqui uma semana, para que ela consiga lembrar, para daqui uma semana ela contar para alguém. Então eu não falo isso, tá? Eu não peço para você não contar para ninguém. Mas eu digo que o mais importante depois de uma constelação familiar é você observar. Por quê? Porque você estava acostumado às coisas acontecerem dentro daquele bloqueio que você vivia no teu inconsciente. Só que agora ele não existe mais. E se você não estiver bem atenta para ver qual vai ser o resultado disso, quais vão ser os movimentos que vão acontecer à tua volta, você pode até não sentir o movimento que a constelação está fazendo. E aí eu já recebi pessoas que vieram constelar, tinham uma dificuldade, vieram, constelaram aquilo e voltaram depois de um tempo com outro problema e elas não conseguiram perceber a mudança no seu campo. Mas quando elas me contavam, eu percebia a mudança. Então, por quê? O que acontece? Elas estavam tão ocupadas pensando naquilo que elas já sabiam, que elas não conseguiram ver aquele novo que se abriu dentro do campo dela, dentro do sistema dela. Então, você terminou uma constelação, você precisa fazer um trato consigo mesma de observar você, teus pensamentos, observar teus sentimentos, como você se sente em relação às pessoas, como você se sente quando alguém te diz algo, quando alguém faz algo que te incomoda. Você tem que observar as pessoas da tua família que apareceram naquela constelação, porque a constelação, quando você cura algo que você estava carregando, você na verdade está liberando várias gerações. Às vezes aquele problema vem se repetindo há 5, 6, 7 gerações. E quando você se libera aqui, você liberou todo mundo. Então é bem comum que os pais mudem, né? Os teus pais mudem. É bem comum que teu parceiro olhe para você de uma forma diferente. E ali, depois de uma constelação, é bem normal que precise de um ajuste entre o casal. Porque você estava sempre agindo de uma forma. Quando muda essa imagem inconsciente, você muda a tua forma de agir também, mesmo que você não perceba. E aí você e o marido, o parceiro, precisam reequilibrar, né? Com esse teu novo lugar, o novo lugar que você está ocupando. Vocês precisam reaprender a se relacionar, porque você mudou. E aí essa relação também vai mudar. Então, depois de uma constelação, o que a gente precisa fazer é observar. O que além disso eu posso fazer? Você pode participar como representante em constelações, você pode participar de terapia sistêmica. Comigo existe um grupo chamado Programa Ressignificar, onde você entra em contato com esses conceitos da constelação familiar, onde você entra em contato com imagens também que estão no teu inconsciente, a gente vai liberando em grupo isso. É um pouco mais sutil que uma constelação, mas é muito profundo também, traz mudanças, acelera, sabe, o teu processo de amadurecimento, o teu processo de assimilação depois de uma constelação. Eu espero que vocês tenham gostado de todas essas informações que eu trouxe hoje para vocês. E eu vou deixar aqui no canal as informações, tá? Vou deixar os links dos grupos também, se você quiser se aproximar mais de mim e conhecer melhor a constelação, conhecer como eu trabalho, seja muito bem-vindo a esse espaço, tá? E se você ficou com dúvidas, você pode aproveitar aqui os comentários para deixar suas dúvidas. Eu vou ter muito prazer, muita alegria em responder para você. E até logo, até breve, nós nos vemos num próximo vídeo. Tchau, tchau!